pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Hoje voltamos à política. Eu sei que para muitos é um tema que fica ali um bocado naquela caixinha do não me interessa muito, mas eu acho que ultimamente também tem vindo muito à baila, portanto acho que cada vez interessa mais e eu vejo isso nas camadas jovens, digamos assim, que é uma coisa que está muito em berro. E a mim pareceu-me que o melhor convidado possível seria o João Maria Joné. Para já, olá João, como é que estás? Olá, tudo bem, Jorge? Está tudo ótimo, olha, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Eu espero não te maçar muito com aquilo que eu trago aqui para te questionar e eu acho que para te apresentar logo, e uma das razões pelas quais eu também não te quero maçar, é que tu és um sportinguista ferranho e daqui a bocado joga ao Sporting, então nós vamos tentar levar isto com brevidade. Mas para as pessoas que não te conhecem, e eu também te conheço há muito pouco tempo, conheço devido ao facto de tu gerires uma página, que é o Parágrafo, certo? Exatamente. Uma página em que tu falas um bocadinho de quê, João? João, desculpa, Então, Joné, não é? estás à vontade, como quiseres. Eu criei o Parágrafo em setembro de 2019 para fazer análise política resumida, ou seja, tentar. A política eu vejo-a como uma coisa que é complicada de propósito para que as pessoas não a possam perceber e alguns iluminados se possam destacar como os grandes tradutores da política, e eu não gosto disso assim, eu gosto que toda a gente perceba a política, e como eu cresci muito nesse ambiente, gosto disso, porque desde muito novo gosto de política, e estou envolvido politicamente, achei que seria bom criar uma página que simplificasse coisas que aparecem nas notícias, coisas que se calhar não aparecem nas notícias e podem ser úteis, seja de política nacional, seja de internacional. O Parágrafo já teve momentos mais internacional, mais nacional, depende um bocadinho dos ciclos de notícias. Eu provavelmente agora nos próximos tempos, como não temos eleições em Portugal durante muito tempo, devo-me ficar mais pelo internacional, mas vai sendo assim variando e todas as políticas de todos os sítios dão para tirar lições e para ter discussões sobre políticas de outros sítios, incluindo o nosso, e portanto acho que vale sempre a pena discutir e informar nesse campo. Boa. Pá, uma coisa que eu gosto muito no Parágrafo é que tu, não sei se com que regularidade é que tu fazes, mas pelo menos aos domingos tu tentas fazer, Todos que é os domingos. todos os domingos respondes questões. E eu acho extraordinário como é que tu, em 15 segundos de story, consegues responder a uma questão de forma super clara e sucinta. E eu acho que o pessoal deve ir checar a tua página, faz todo o sentido. Eu tenho gostado muito daquilo que eu vejo e admiro uma coisa em ti que Obrigado. nada. Apesar de tu teres uma ideologia marcada, não sei se posso chamar assim, mas te localizares num certo espectro político, eu acho que tu tens uma flexibilidade e uma mente aberta e um pensamento crítico muito bem desenvolvido, especialmente para a tua jovem idade, não é? Tu ainda és mais novo que eu, tu tens 23 anos. 23 anos, mas só 23. durante mais um mês. Não interessa, 23 anos. E eu lembro-me, eu não sei se, para quem te conhece, não sei se já tiveram a oportunidade de ver a tua entrevista com o Unas, no Maluco Beleza. Tu falas que começaste a ter interesse pela política aos 8 anos, o que é extremamente cedo. Eu acho que a maior parte dos jovens na tua idade nem sequer tem interesse na política e tu começaste já com 8, que eu acho extraordinário. O que é que tu sentes no teu caso, não vamos pegar no que é que te suscitou a ti, mas o que é que tu achas que falta para suscitar à maioria dos jovens esse interesse na política? Eu acho que falta a coisa de que nós já falamos, é a política ser mais simples, ser mais fácil de compreender, porque a política é sempre complexa e tem sempre muitas caras e pode causar má impressão, mas é bom que essa má impressão seja clara, é bom que as coisas se compreendam claramente, o bom e o mau, e os trade-offs que tens de fazer quando gostas de política e quando te dedicas a ela mais ou menos tempo. Para além da comunicação da política, acho que faz falta às pessoas perceberem o impacto que ela tem no dia a dia delas. Ou seja, quem não se interessa muitas vezes não compreende o que é que não só como é que a política funciona, no sentido de como é que determinados partidos se posicionam ou o que seja, mas como é que a política funciona
nós em Portugal temos a mesma palavra para as duas coisas, mas a política em termos de políticas, em inglês há o policy e há o politics. E o Certo. politics é a tática e a comunicação e as eleições, e o policy é a governação. Nós muitas vezes dedicamos imenso tempo a falar de política e estamos a falar de politics e falamos pouco de policy, que é o que se calhar interessa às pessoas na vida delas. Se uma pessoa for arquiteta, se uma pessoa for engenheira, se uma pessoa for médica, tem muito mais a saber da política pelo impacto que isso tem no dia-a-dia da vida dela, do que ela se calhar sabe se não estiver sindicalizada, se não fizer parte de um partido, se não estiver já integrada ou politizada, digamos. Ela se calhar não tem noção da maneira como determinadas decisões totalmente políticas, e políticas no sentido de eleitoralista e tudo mais, a afetam do ponto de vista das políticas públicas que andam à volta disso. E acho que é isso que faz falta, e é também por isso que eu luto um bocadinho para as pessoas perceberem o impacto que determinadas decisões de políticas públicas têm e a maneira como elas são fundamentadas por política. Eu, por exemplo, agora na campanha de Lisboa, muitas vezes falei sobre isso, sobre muitas zonas privilegiadas pelas obras públicas em Lisboa, que são coincidentemente zonas em que o Partido Socialista queria ter uma maior afirmação, ou sentia que o seu eleitorado vinha dali. Essas coisas não são necessariamente más, têm de ser compreendidas, têm de ser claras para as pessoas, ou seja, esta obra vai acontecer aqui porque esta junta deu mais votos a este partido, ou esta obra, e isso não tem mal, isso parece que tem mal, e em alguns momentos até pode ter. Por outro lado, pode ser só, estas pessoas organizaram-se, ajudaram a eleger este político e pediram-lhe uma coisa. E como eles se organizaram para ajudar a eleger, essa coisa vai acontecer. Isso, nesse sentido, é a democracia do mais puro que existe, não é? Portanto, é importante perceber também para nós não termos esta visão muito má da política, que há coisas muito más da política, obviamente, mas não temos só a visão muito má da política, temos às vezes a visão de bolas, se estas pessoas foram beneficiadas por terem ação política, se calhar se eu tivesse também ação política e me mobilizasse e elegesse um candidato que tinha contado com a minha ajuda para chegar lá, ele depois ia se lembrar das causas que eram importantes para mim, fosse construir um jardim, fosse melhorar um cemitério, fosse, sei lá, coisas básicas, dia a dia. Sim, estou a perceber. Mas tu, no caso, tu desenvolveste esse interesse muito cedo, e isso agora levou-te a gerir essa página de Parágrafo. Também és diretor do, não sei se já pode ser considerado jornal, do Crónico. Nós vamos nos inscrever na ERC, mas nós auto-intitulamos jornal. É um bocadinho como os Estados às vezes se auto-intitulam Estados, mas pronto, olha. Mas oficialmente ainda não são, contudo nós damos esse direito, por assim dizer, e acho que também tem conteúdo excelente para as pessoas seguirem, mas... Muito melhor que o Parágrafo, diga-se. Eu não sei... No parágrafo eu escrevo sempre, e no Crónica há pessoas melhores do que eu a escrever normalmente. Sim, mas eu acho que também estás a ser muito humilde, porque eu acho que tu tens conteúdo muito porreiro no Parágrafo, e pronto, todo esse interesse levou-te por certos caminhos, mas diz-me tu se estou correto, tu deves ter tido algo em termos de conteúdo, fossem livros, fossem documentários, fossem séries, se bem que no teu caso tu começaste tão novo que não sei se foi por aí, mas o que é que tu, a nível de conteúdo consumível, chamemos assim, indicarias a esta geração mais nova que gostava de começar a perceber um bocadinho melhor de política? Isto para além das tuas páginas, que eu acho que é um excelente ponto de partida. Bem, eu comecei interessando pela política através da imprensa. E claro que tu depois vais refinando o teu gosto na imprensa. Ou seja, eu antigamente lia uma data de jornais que hoje em dia acho terríveis. E que se calhar até não eram na altura e são hoje em dia, se calhar eram e eu é que não tinha esse... Acho que tu cresces um bocadinho nisso. Acho que deves tentar. Eu não gosto de dar uma receita pura do que é que eu fiz como se fosse totalmente replicável. Eu acho que o que as pessoas devem tentar fazer, e é o que eu tento sempre, vou-vos dar um exemplo simples, quando eu vou à feira do livro e vou comprar livros de política, pego um ou dois livros, gosto deles, penso que eles são de esquerda ou são de direita e penso, bem, agora vou à procura de 2 livros de esquerda ou de direita para compensar estes 2. Certo, E tentar ir à procura do máximo de perspectivas possíveis para depois começarmos a perceber o que é que nós gostamos.
Eu, na minha vida, e como fui politizado muito novo, e fui politizado através da minha família, muito à volta do Expresso, que era uma coisa que se lia muito em casa do meu avô, e a acompanhar programas de televisão de comentário político, tive ali uma primeira fase da minha vida em que era muito direita tradicional. Depois avancei para ser menos politizado pelos meus avós e politizar mais sozinho, e comecei a pesquisar coisas no YouTube e na Wikipédia, não sei o quê, e comecei a gostar mais de libertarianismo. E, e aí transitei totalmente para deixar de ser um tradicionalista. E depois comecei a moderar também essa visão com outras experiências de vida, com outras coisas que fui pegando, e a começar a gostar mais de uma tradição liberal, mais à volta do centrismo radical, eventualmente até hoje em dia é o que me chamam social-liberal, mas pronto, fiz ali um caminho que contou sempre com eu ler jornais de direita, jornais de esquerda, autores de direita, autores de esquerda, ler sobre política, mas também ler sobre diplomacia, ler sobre história, ler sobre geografia, ler sobre sociologia, antropologia, tentar juntar um bocado as coisas todas, porque eu acho que nós nunca compreendemos totalmente nada na política. Portanto, mais vale tentar ir acumulando coisas e tentar ir fazendo mais ou menos um caminho de... Eu gosto de biografias, por exemplo, ajudam-me a perceber determinadas personagens, ajudam a perceber determinadas ideias e a história dos países. Gosto de textos de livros mais teóricos, tipo por exemplo, agora estou a ler um que é o conservadorismo. Tipo, isto é a história do conservadorismo. Vai variando muito, não tenho uma receita, não tenho uma receita pronta. Acho que eu se pudesse voltar atrás, se calhar dizia ao eu do passado que não vale a pena andar a ler o Le Monde porque não vais aprender francês e estás aí a perder tempo. Mas não, também se calhar gostei de tentar aprender francês a ler o Le Monde, Aprendeste e o Le alguma Monde é um bom coisa? jornal. Li jornais de direita e de esquerda espanhola, que se calhar hoje em dia tenho pouca paciência, porque acho que a sociedade espanhola está totalmente polarizada e aquilo tem pouco sumo, acaba por ser só guerra tribal, mas na altura lia um bocadinho de tudo, lembro-me de Mas ser pequenininho, existem ler um bocadinho algumas de tudo. referências que tu conseguisses sugerir assim logo do topo da tua cabeça, que tu achas... A minha referência máxima, e é porque é da minha área política, é porque tem uma profundidade enorme, é porque tem imenso conteúdo, é o Economist. Seja em podcast, Certo. seja em revista, eu passo a vida a consumir Economist. Tipo, todos os correspondentes de todos os sítios, é mesmo a minha referência máxima. Para a malta que não tenha subscrição, o que acontece, há uma coisa chamada Outline, que vocês metem lá os links e aquilo desaparece a paywall, portanto não há desculpas, se quiserem ir à procura. Mas sim, passo ao nível de imprensa muito por aí, sou assinante do Público, gosto muito do Público. Algum livro Acabei por... português que tu recomendasses, por exemplo, sobre política portuguesa? Já, já recomendei Já recomendei no UNAS o meu livro português bom para iniciar a política, que é o Esquerda e Direita do Rui Tavares, mas um bom para perceber política portuguesa pelo lado do PSD, mas é um bocado para perceber o regime democrático. Há uma biografia do Vítor Matos, do Marcelo Rebelo de Sousa, que é um livro giro, que eu recomendo, que agarra e que dá para perceber os 40 anos da democracia bastante bem. Aquilo vai até 2016, porque é pré-presidenciais, mas é um belo livro, por acaso recomendo. Ok, boa, boa. E agora, se não te importasses, fazendo aqui um briefingzinho sobre o que se tem passado neste pós-legislativas, como é que tu olhas para o estado atual do país a nível político? Então, eu acho que o país, em geral, não me parece virado para a solução do governo que saiu. A solução do governo parece-me ter saído de um problema de sistema eleitoral, porque quase 60% das pessoas votaram noutros partidos e é um partido que tem poder absoluto, ou seja, poder de maioria, de mais de metade. E acho que isso é curioso, mas também acho que as pessoas votaram e acho isso uma boa notícia no geral. Nós devemos ser o último país europeu, eu não tenho este levantamento mais recente feito, mas acho que somos o último país europeu em que os dois partidos do centrão valem mais de 70%. E acho que isso diz muito do mood político do país. O mood político do país esteve pouco interessado nos extremos, mesmo o Chega, que agora faz correr muita tinta, teve 7%, é a terceira força política com menos percentagem na história da democracia portuguesa.
O mínimo antigo era o PCP, era a CDU em 2005, que teve 8 e tal, portanto, vês que mesmo assim é menos 1%. Sim. Portanto, acho que as pessoas estão numa de quererem que as grandes crises passem, quererem que as coisas sejam geridas com tranquilidade ao centro, não estão numa de grandes opções ideológicas. O PS é o partido, possivelmente o partido menos ideológico de Portugal. Entre o PS e o PSD é uma luta renhida, e acho que politicamente, apesar de nós termos cada vez mais pessoas interessadas e cada vez mais partidos mobilizados de gente com muitas ideias concretas para o país, a verdade é que o que nós vimos foi que os partidos que têm menos ideias concretas, são mais generalistas e são mais moderados, acabaram por ter uma votação retumbante. Tanto a subida do eleitorado do PS é 10 vezes maior que a do PSD, mas são ambas subidas, isto em relação às autárquicas, mas são ambas subidas e mostra muito do que as pessoas querem. Eu acho que o mundo do país é: resolvam os problemas, ponham as coisas a andar e não se ponham com extremismos nem com dependências para a direita não se ponham com extremismos. Essa mensagem foi clara. E para o PS a mensagem foi: estamos fartos de todos os anos não sabermos se vai passar um orçamento ou não, resolvam só e tratem só do assunto. Portanto, acho que estamos num momento um bocado de... Por um lado estamos num momento muito mobilizado politicamente, há cada vez mais pessoas no fenómeno político e não sei o quê. Por outro, estamos um bocadinho num momento antipolítica, no sentido de estar sempre com a discussão. As pessoas querem um bocadinho que as coisas andem para a frente, seja um bocado quem for dentro do centro. Mas E o PS é um partido que representa bem isso neste momento. É um partido que representa essa opção moderada, pouco marcada, pouco ideológica, e acho isso interessante. Acho interessante essa mensagem ter ressoado tanto com os portugueses. Isto pode ser um problema da bolha onde eu vivo, mas uma coisa que eu vi à minha volta muito no Instagram e nas redes sociais, mesmo na comunicação social e nas pessoas com que eu falava, era muito estamos fartos do ponto em que o país está, precisamos de mudança, precisamos de mudança, precisamos de mudança. E parece que foi um bocadinho na direção oposta daquilo que pediam, mais ou menos, porque houve o crescimento do Chega, houve o crescimento da Iniciativa Liberal, que para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, foi negativo, especialmente do crescimento do Chega, mas houve também a maioria absoluta do PS. O que é que aconteceu aqui? Foi a falta de corpo do PSD? Foi o quê? Acho que aconteceram as coisas normais que acontecem na democracia portuguesa. O que eu estive surpreendido nas 2 semanas de campanha, o que me espantava, era que as regras normais da democracia portuguesa não se estivessem a aplicar. Que é: quem manda o governo abaixo é penalizado, o governo que é mandado abaixo é reforçado, porque as pessoas sentem que eles deviam levar o trabalho até ao fim, e a oposição, se tem dificuldade em separar-se de uma opção extremista, é penalizada porque os portugueses não gostam de extremismo. E foi isso que aconteceu, acho, muito, muito simplesmente, acho que foi isso que aconteceu. Agora, acho que a comunicação social gosta da narrativa de mudança, vendo mais jornais do que isto vai ficar tudo na mesma, não é? Acho que as pessoas mais novas não se revêem no PS. O PS não é um partido de pessoas mais novas, portanto, pessoas da nossa idade provavelmente não conhecem muitas pessoas que tenham votado no PS, a não ser que trabalhem para o PS. E portanto acho que é normal nós não termos dado por isso, mas o eleitor do PS andava aí nas pessoas mais velhas, andava aí nos funcionários públicos, andava aí nos salários mínimos, na inserção social, nos rendimentos. Não queria só ir por aí, mais no sentido de nas pessoas, nos eleitores que apreciam. Esses eleitores não apreciam particularmente estabilidade. Eu acho que os eleitores do salário mínimo e da inserção social gostam de pessoas que lutem pela dignidade deles, e portanto não sei se concentram assim tanto no PS. Acho que, acima de tudo, o PS é o partido de quem não quer abanar o barco o menos possível, quer mudar menos as coisas possível. Acho que a maioria dos portugueses não votou nisso, não é? Portanto, acho que a nossa sensação estava certa. A maioria dos portugueses, 58,5% dos portugueses, não queria abanar o barco. Acho que até uma parte do eleitorado do PS foram pessoas que, ou melhor, queria abanar o barco, mas não queria. Acho que até uma parte do
eleitorado do PS queria abanar o barco, mas teve medo que a direita ganhasse e votou PS útil. E pronto, acho que foi muito isso que se passou. Mas tu neste caso, por exemplo, com o crescimento do Chega, tu estavas a falar de que os portugueses também queriam, são contra o extremismo e queriam fugir disso ao máximo, mas nós vimos aqui o crescimento do Chega, considerável. Tu achas que isto é um sintoma de quê? Dessa necessidade de abanar o barco, de quem, por exemplo? Acho que há uma parte pequena da direita portuguesa que está radicalizada e que tem um ódio tal ao Partido Socialista pela questão de se sentir injustiçada pela geringonça, pela questão de se sentir constantemente derrotada culturalmente, que abarcou uma série de outras preocupações um bocadinho avulso. Vamos ver, 400 mil pessoas votaram no Chega, o que quer dizer que houve uns bons milhões de pessoas que não votaram no Chega. Claro. 5,1 milhões para ser mais preciso. E, portanto, 93% dos portugueses, se quiseres retirar uns pozinhos para os outros partidos malucos lá de negacionistas que tiveram 11 mil votos, 92% e tal dos portugueses rejeitou soluções extremistas nestas eleições e só aceitou soluções democráticas. Acho que sempre houve uma faixa da população portuguesa que está farta da democracia, que não gosta da democracia, que não gosta do sistema que saiu do 25 de Abril, que está cansada de determinadas coisas, de que se sente vítima, seja dos avanços do liberalismo social, seja dos avanços do progresso da nossa sociedade, digamos, a afastar-se do seu passado colonial, esse tipo de coisas, e que, ressentida como está, vota numa força de reação. Agora, o Chega tem tido em todas as suas eleições uma diminuição dos votos brancos e nulos, tem tido uma diminuição dos partidos mais pequenos, que são normalmente vistos como os partidos de protesto, e essa diminuição nessas legislativas são quase 200 mil votos, por exemplo. Se dissermos que representam uma ala do CDS e do PSD, que eu chamo os maluquinhos na sala, que eram as pessoas que estavam sempre insatisfeitas com o funcionamento interno desses partidos, porque eram contra eles serem partidos democráticos, acho que isso faz um eleitorado de 400 mil pessoas, acho que até é possível que venha a ser mais, porque é um partido de protesto. Eu acho que há pessoas que se vão radicalizar e cansar da maneira como o sistema funciona. Se quererão cansar-se dele e combatê-lo de forma construtiva, ou se quererão combatê-lo de forma usando um partido de protesto, é com elas. Eu acho que a maioria quer combatê-lo de forma construtiva. Tem essa hipótese no Bloco, tem essa hipótese no PCP, no LIVRE, tem essa hipótese tem todos os partidos da oposição parlamentar, na IEL, no PSD, mais na IEL até, no sentido de combater o sistema, visto como os dois partidos que têm estado sempre a liderar governos. Acho que não Chega é o antigo voto branco ou nulo, não é? Uma coisa que não vai representar nada. Nós até hoje tivemos a notícia de que um dos deputados do Chega já perdeu a confiança das estruturas locais do Chega em Braga e, portanto, a presidente da distrital do Chega em Braga já não fala dele como se fosse deputado do Chega. Portanto, neste momento, o Chega já não se sabe se tem 12, se tem 11 deputados e o Parlamento ainda nem tomou posse. Portanto, acho que é o mesmo que um voto nulo, só que no caso é um voto nulo com uma pessoa lá a representá-lo no Parlamento. Sim, depois também existe muita questão da polarização e da pressão dos mídia e da falta de informação, que depois existe um julgamento extremo das pessoas por pensarem que o Chega pode solucionar determinados problemas devido também ao populismo, etc. Acho que existe uma data de dinâmicas que fizeram com que isso pudesse ter acontecido. Parece-me, não é? Assim, vendo de uma forma muito redutora e leiga. Mas o que é que tu achas relativamente aos demais partidos que tiveram a evolução decrescente? O caso do CDS, que acabou por desaparecer da Assembleia, e o Bloco de Esquerda, o CDU, o que é que tu vês relativamente a eles? Bem, acho que em relação ao Bloco de Esquerda e à CDU já falámos um bocadinho. Acho que o facto
do voto útil no PS ter puxado brutalmente as pessoas de esquerda para evitarem um governo de direita é o grande explicador, particularmente da parte do Bloco de Esquerda, que é quem costuma ser mais afetado pelo voto útil no PS, mas também na CDU, que ainda teve a juntar a isso um decréscimo do poder dos seus sindicatos, que acontece ao mesmo tempo que os sindicatos perdem poder um pouco por todo o mundo, portanto, e um decréscimo do seu poder autárquico, que é uma coisa que a que o Bloco também assistiu. O Bloco perdeu 3/4 dos seus vereadores nas últimas autárquicas, a CDU perdeu mais 6 câmaras, tem cada vez menos câmaras, e portanto parece-me natural. Do lado do CDS, em vez de ser comido pelo voto útil do PSD, que acho que só foi uma parte, não será uma parte residual, porque o CDS já chegou a valer 12%, e uma parte do seu eleitorado e do PSD juntaram-se muito, principalmente quando houve a coligação entre os dois partidos, a coligação eleitoral dos dois partidos em 2015. Mas neste momento o Chega e a IEL juntos representam, em termos de votos e quase em termos de deputados, aquilo que foi o melhor CDS do Paulo Portas. Portanto, o que eu acho é que eles são representações das duas alas do CDS que o Paulo Portas conseguiu unir. Por um lado, os reacionários que não estavam particularmente bem com a democracia, mas faziam ali um pacto no CDS para conseguir defender ideias conservadoras do ponto de vista social, e do outro lado, os liberais económicos, que não eram necessariamente conservadores de costumes, mas faziam ali o pacto com os conservadores nos costumes para ter um partido forte. Acho que existindo esses dois partidos, o espaço do CDS desaparece, e só poderia resistir do ponto de vista de resistir enquanto marca, ou resistir enquanto partido conservador democrático. E as pessoas muito conservadoras não estão neste momento no mundo inteiro, seja aqui nos Estados Unidos, em Espanha, onde for, não estão neste momento para fazer uma diferenciação entre partidos conservadores democráticos e não democráticos, porque as pessoas muito conservadoras neste momento parecem um bocadinho estar a marimbar-se para a democracia. E portanto acabaram por ignorar a opção conservadora democrática e votar na opção conservadora antidemocrática. Okay. É uma visão curiosa. Relativamente àqueles que não estão e nunca estiveram presentes em Assembleia, tu achas que havia algum que merecia vir a ter essa oportunidade, não agora, mas no futuro próximo? Nesta campanha acho que ninguém conseguiu fazer uma boa campanha, ninguém dos partidos extraparlamentares, e portanto não me faz sentido estar a dizer que eles merecessem determinada votação ou não, porque não vi uma boa campanha de ninguém. Sim. Acho que pelo que se está a ver na Holanda, por exemplo, acho que o Volt tem pernas para ser um partido interessante, mas aqui em Portugal ainda não me conseguiu mostrar muito bem porque é que não devia estar dentro do PS ou do PSD, mas tirando o Volt não vi projetos particularmente interessantes. O programa do Volt era ótimo, atenção, a campanha é que não conseguiu ter espaço, mas o programa do Volt estava muito bem construído, melhor do que até muitos partidos parlamentares. Tirando esse, o do MPT também não estava mal, o MPT é um partido histórico, mas são todos partidos que tiveram votações muito, muito, muito residuais, portanto nenhum me parece estar perto disso no futuro. O Volt só se for pela estrutura de apoio europeia que tem, e isso de facto é uma possibilidade. Sim. Passando aqui a uma outra grande questão, um grande debate, que é toda a gente opina e de forma distinta sobre a razão e as razões pela qual o país está estagnado, o país está mal, o país não anda para a frente, seja o que for. Portanto, toda a gente tem uma opinião e toda a gente tem o direito a ela. Mas na tua opinião, quais é que tu achas que são as principais razões que podem fazer com que Portugal não esteja numa situação tão boa? Por um lado, eu acho que temos um bocadinho de olhar para o que é a situação boa, não é? Porque Portugal é dos países mais ricos do mundo e não é dos países mais populosos do mundo. Nós estamos em 50º em população
e estamos em 35º, eu acho, e é ao nível do tamanho da nossa economia, e essa desproporção deve-se em parte ao facto de estarmos dentro do espaço europeu, que nos beneficia brutalmente ao nível de trocas e de crescimento económico, deve-se ao facto da exploração colonial europeia ter acabado por produzir algumas vantagens para o continente europeu em relação a outros, deve-se a uma série de fatores, deve-se ao desenvolvimento tecnológico do continente, deve-se ao desenvolvimento que Portugal conseguiu extrair também dessa exploração colonial, se bem que não foi muito, porque teve, e aqui entrando se calhar ou seja, eu acho que nós muitas vezes olhamos para nós como ponto de partida, como estando abaixo da média, mas depende completamente do ponto de comparação, ou seja, se o nosso ponto de comparação é a média da zona euro, onde estão algumas das economias mais avançadas do mundo, sim, estamos atrás do pelotão da frente. Se o nosso ponto de comparação for o mundo e a produção média de um ser humano no mundo, estamos bem no pelotão da frente do mundo. Mas as pessoas depois dizem, mas isto não é para comparar com... Depois usam um país espantalho, não é? Porque usam um Malawi da vida ou uma coisa qualquer, quando nos podíamos comparar com o México ou com uma Colômbia ou um Brasil e não ser descabido, mas nós somos um membro de pleno direito da OCDE, somos um membro da União Europeia e temos um desenvolvimento acima da média e isso é bom ponto assente. Dito isto, de facto, ficamos no pelotão de trás da Europa, por algumas razões. Uma delas é que nem a pior ditadura comunista era tão retrógrada como o nosso Estado Novo, infelizmente, no ponto de vista do desenvolvimento industrial, do ponto de vista do desenvolvimento académico da população. Ou seja, o nosso Estado Novo fez gala durante muito tempo de apostar na agricultura e de apostar numa população com pouca formação académica. Isso vai completamente em contraste com os países do antigo Bloco de Leste, por exemplo, em que se apostou na industrialização e na formação académica, apesar de serem ditaduras repressivas e horríveis. O facto é que acabaram por sair da ditadura deles com mais armas para competir no mercado global moderno do que Portugal, que ainda hoje está ao nível de educação que a Roménia estava nos anos 70, para teres uma ideia. E estamos à frente da Roménia, mas em termos económicos, mas não estamos à frente de quase país nenhum, logicamente, porque quando somos todos incluídos no mercado com as mesmas regras e os outros têm uma vantagem estrutural muito superior à nossa, porque não tiveram uma ditadura tão retrógrada e tão incompetente como a nossa, isso é importante. Nós há um bocadinho uma consciência errada em Portugal de que no tempo do Salazar havia competência e havia reformas importantes e tudo mais. No tempo do Salazar, o que Portugal fez foi desaproveitar historicamente uma oportunidade de se desenvolver ao nível dos restantes países da Europa Ocidental, tirando Espanha, que também tem esse problema com o franco, mas Espanha não desaproveitou tanto, na verdade, porque o franco nisso foi mais aberto ao mundo do que o Salazar. Mas enquanto a Europa crescia a um nível estrondoso naquilo que se chama os 30 gloriosos, Portugal estava fechado sobre si próprio. E depois tentou manter um império com custos humanos e financeiros gigantescos contra o rumo da história, contra o rumo... Ou seja, o que o Salazar fez foi pegar num país em 1930 e dizer, bem, agora vamos para 1830. E o mundo estava todo a andar, a acelerar a um nível estonteante. Nós perdemos essa onda, depois tentámos ir recuperá-la, mas já no momento em que há as grandes crises financeiras e petrolíferas dos anos 70, portanto no momento de estagnação da economia global. Depois só entramos nos anos 80, mas já entramos tarde para a primeira fase de integração na União Europeia. Quando vamos a entrar para a segunda, cria-se o euro que nos prejudica nos mecanismos para apanharmos o pelotão da frente da União Europeia. Nós, historicamente, temos muita explicação, para além da incompetência dos governos do PS e do PSD, é o que eu digo normalmente, o PS e o PSD têm muitas falhas, e isso não há dúvida que têm, mas as falhas deles são basicamente tentar remendar 50 anos de incompetência governativa gritante de uma pessoa absolutamente louca a tentar remar contra as correntes da história e a ser abalroada no processo. Portanto, se me perguntares porque é que Portugal é um país menos desenvolvido do que podia ser, eu
a minha resposta é sempre a mesma, António de Oliveira Salazar. Ok. Não tenho sequer conhecimentos históricos e políticos para poder discutir isso contigo. Portanto, eu gostava de te colocar aqui num ponto, se calhar que tu não vais achar muito agradável, mas se tu estivesses no lugar do António Costa, com uma maioria absoluta, e tivesses o poder para puxar os cordelinhos, em termos de mexer, se fosse no que fosse no país, por onde é que tu começavas? Que cordelinhos é que tu começavas a puxar? Por onde é que eu começava? É uma ótima questão. Eu começaria por fazer uma coisa que os governos do PS têm descurado completamente, que é aumentar o investimento público, em infraestruturas. Acho que Portugal, uma das coisas que Portugal precisa o mais rápido possível é de estar ligado à Europa por ferrovia e de estar mais ligado dentro de si por ferrovia. Portanto, começaria nessa ligação, no investimento na educação, no ensino superior e no ensino básico e secundário, mas a sério, e contrapunha isso com, lá está, tinha de se ir buscar dinheiro a algum lado e há uma dívida tremenda, portanto contrapunha isso com privatizações de coisas que já deviam ter sido privatizadas e que não faz sentido o Estado ter. A TAP é o exemplo gritante, mas as parcerias público-privadas na saúde, os contratos de associação na educação, são momentos em que o Estado, se calhar, não porque não fosse desejável o Estado fazer isto tudo, para mim é desejável que o Estado tenha uma oferta abrangente de educação e de saúde, mas quando não consegue ficar com a ajuda dos privados e usá-la, porque muitas vezes corre muito bem, como por exemplo no caso do Hospital de Braga, ou nos contratos de associação um pouco por todo o país, com colégios privados, e as minhas duas apostas primeiras seriam na ferrovia e na educação, porque acho que nós temos de começar a apanhar. Estamos a trabalhar nisso, só que é uma prioridade secundária e nós temos mesmo de começar a apanhar o comboio das qualificações em relação ao resto da Europa, senão vamos continuar a ser ultrapassados. Investimento em 2 tipos de comboios, no caso. Sem dúvida. Mas tu achas que a ferrovia seria, sem dúvida, um investimento com retorno? Acho que a ferrovia era sem dúvida um investimento com retorno. Acho que nós, para o perto que nós estamos de Paris, somos dos sítios da Europa que está mais longe, em que é mais difícil uma mercadoria, uma pessoa chegar ao centro da Europa, o que é ridículo, porque nós estamos mesmo perto. E os espanhóis já fizeram muito essa ligação e a economia espanhola não tem comparação com a economia portuguesa, mas nós ainda pecamos por isso, por estar isolados neste cantinho e lá está, é uma herança de 50 anos de política de isolamento no momento mais globalizador da história. Por acaso, é engraçado a questão da ferrovia. Uma coisa que eu no outro dia estava a pensar é que o Brasil não tem ferrovia, por exemplo. E eu acho isso muito curioso e questiono-me do tipo de impacto que um fator desses, num país daquela imensidão, terá na sua economia. Mas pronto, isso daria outro podcast. Há pouco tu mencionaste que o PS não é um partido para jovens neste momento. Mas o Brasil não tem ferrovia a ligar o território todo, queres tu dizer? Sim, sim, sim. É assim, eu nunca fui ao Brasil, vou lá este ano, mas a minha namorada é brasileira e tenho muitos amigos brasileiros. E uma discussão que vinha sempre à baila era a questão do transporte, dentro do Brasil, por autocarro, por ferrovia, por avião e o que fosse. E eu muitas vezes caí na inocência, eu vou daqui ali de comboio. E eles diziam-me sempre, mas não há comboio a ligar as maiores cidades, não podes fazer isso, até mesmo autocarros demoram imenso tempo, porque as estradas não são as autoestradas que tu encontras cá, etc. Portanto, eu estou a falar um bocadinho sem saber, só consoante certas coisas que me está foram dizendo. muito despauperada, isso sem dúvida, mas houve lá investimento. A própria América do Sul está pouco ligada em termos de ferrovia, mas o investimento existiu e existem linhas ferroviárias
no Brasil. Devem ser pouco recomendáveis e devem estar em mau estado, mas elas existem e ligam particularmente a zona litoral, depois a zona mais do Sim, interior, sim. também por causa da Amazónia, não dá muito jeito. Da mesma maneira que tu também tens cá várias linhas que foram desativadas. Por exemplo, o Sim, sim, Alentejo, sim. Houve etc. um desinvestimento enorme na ferrovia, um pouco por todo o mundo, e com uma crença louca no carro, que acabou por se revelar um disparate histórico. E que Portugal já podia ter apanhado nos anos 80 e 90 e em vez disso insistiu no modelo das autoestradas, que foi um desastre. Que nós continuamos a pagar. Bem, relativamente ao PS não ser um partido para jovens, a minha questão não é se efetivamente se isso é correto ou não, é que partido é que tu vês que possa vir a ser um partido para os jovens? Isto numa realidade prática aplicada ao nosso país, apesar de Portugal ter as limitações que tem, nós vivemos num mundo de globalização, vivemos agora com a realidade do remote working, vivemos com a realidade da maior parte dos jovens nacionais estarem a formar-se em certas engenharias e vários outros cursos que lhes permitem trabalhar através de um computador para qualquer país do mundo, mais ou menos, tudo isto de uma forma um pouco simplista, mas a verdade é que a facilidade é cada vez maior. O que é que existe neste momento a nível político em Portugal que consiga atrair um jovem a manter-se cá, a continuar a depositar esperança no país? Bem, isso aí já é um problema para o governo, mas um partido que possa ser para jovens também é difícil de fazer porque os jovens não votam muito e não são muitos. Portanto, isso acaba por ser um problema de resolução difícil do ponto de vista histórico, porque nós estamos num momento em que vamos ter cada vez mais pessoas mais velhas e cada vez menos jovens. Dito isto, há partidos com uma mensagem mais focada no futuro do longo prazo, tens o caso do LIVRE e da Iniciativa Liberal fundamentalmente, mas também o PCP, que pensa sempre no longo prazo, e o Bloco de Esquerda, do que outros. E o PSD, nesse sentido, tem um eleitorado mais novo que o PS e está um bocadinho mais focado no médio prazo do que o PS. Mas, no fim do dia, acabam por ser muito influenciados pelos eleitorados mais velhos. Portanto, no geral, isto é muito difícil dizer quem é que pode dar essa esperança aos jovens, porque os partidos só respondem aos eleitorados que votam neles e que participam neles. Se os jovens não participam, isso aí e o LIVRE e o Bloco têm isso de bom, que é e a CDU também hoje em dia, que é muitos jovens a participar ativamente. Era bom que todos os partidos valorizassem isso e não fossem só reuniões de condomínio de pessoas de meia idade ou mais velhas. Ouve-se por aí também muito de a comparação do nosso sistema político com muitos países, seja na saúde com a Holanda, seja na forma mesmo do nosso sistema eleitoral também com a Holanda e com outros países, mas ouve-se também da questão da Escandinávia, de como é governada por aí fora. Se tu pudesses escolher como o teu país é governado nos próximos, imagina, 30 anos, que tipo de evolução é que tu gostarias de ver a nível político cá em Portugal, nesse espaço de tempo? Que modelo, portanto? Seja modelo, seja mesmo na própria transição entre vários modelos. Agora achares que era bom um modelo, imagina, socialista e depois mais capitalista, mais social-liberal ou só liberal. O meu modelo ideal é o social-liberalismo, e o social-liberalismo foi um bocadinho um modelo já aplicado em alguns momentos na Suécia, quando a direita esteve no poder, que não foram imensos, na Suécia, na Noruega e na Dinamarca, sendo que o social-liberalismo na Dinamarca tem um partido de esquerda e um partido de direita, o que é engraçado. Mas se eu fosse escolher um modelo de país, andaria ali entre a Dinamarca e a Suécia, sendo que com um bocadinho mais de influências da Holanda ou da Alemanha, até se quiseres, do que aquelas que eles têm. Em que sentidos? Nos sentidos de ter mais
Porquê? Porque é Portugal, e em Portugal não vai haver o capital inicial para andar a fazer muitas das coisas que se poderia fazer só com o Estado nesses países, mas acho que é no sentido de incluir mais os privados, no sentido de incluir mais o setor social, no sentido de incluir mais a sociedade civil, porque acho que Portugal tem um problema enorme com uma fragilidade grande da sociedade civil e, portanto, o Estado merece aqui menos confiança por responder menos à sociedade civil, que é mais fraca, do que merece noutros países. E portanto é isso. Para mim, é eu gosto do modelo alemão por isso, por ser um modelo de consenso entre os interesses da sociedade civil e os interesses do Estado, e nesse sentido gosto mais disso no alemão do que gosto da solução sueca mais sindical e estatal. Mas são tudo modelos interessantes. Entre a social-democracia, eu acho que as boas soluções surgem do diálogo entre conservadores, liberais, social-democratas, sociais-liberais. Acho que não há uma receita. Não gosto de comprar essa ideia de eu quero aplicar esta receita. Gosto de diálogo, gosto de experimentação e gosto de comparar resultados. Boa. E tu no início mencionaste logo, até com o parágrafo, que tu te interessas muito por política internacional e vais acompanhando até mesmo as legislativas de vários países. Eu lembro-me até que tu mencionaste numa beleza de cerca de 70 países, se não estou em erro, o que é bastante. E a minha Eu questão... acompanho mais ou menos, ou seja, porque eu pelo menos vou estando atento quando mudam de governo e o que é que se passa lá. Sim, o que já é imenso, diria eu. Mas olhando para uma panóplia tão grande, para uma amostra tão diversificada, existe algumas tendências que sejam mais ou menos transversais, que tu vás notando? Esta tendência, acho que é sempre identificável que há uma esquerda e que há uma direita. Agora, o que é que ela representa é totalmente diferente, dependendo. Ou seja, o que divide a política israelita não é nada ao mesmo que divide a política da Malásia, que não é nada ao mesmo que divide a política da Argentina. E estes três países são países que eu costumo gostar de prestar atenção. A política do Japão, por exemplo, é dominada apenas por um partido com um mini interregno há anos sem fim. Acho que há coisas totalmente transversais na política, maneiras de lidar com o poder, ideias políticas que passeiam de uns países para outros, mas qual é que é o nome delas, o que é que motiva as pessoas, o que é o fator essencial que leva as pessoas a participar na política, muda bastante de país para país, sendo que podias de facto estratificar a coisa e chamar-lhes divisões culturais ou divisões étnicas ou religiosas, e dependendo dos países, se calhar, ou económicas, e dependendo dos países, se calhar ver o que é que pesa mais em cada sítio. Essas coisas são mais ou menos transversais. Há pelo menos uma dessas divisões em cada um destes países. Acho que, por exemplo, Portugal tem bem mais debates económicos do que tem uma França, ou uma Alemanha, ou uma Espanha, mas se calhar menos do que o Chile neste momento. E, por outro lado, tem menos debates culturais do que uma França, ou uma Alemanha, ou uma Inglaterra, mas tem mais do que a Malásia. Depois não tem debates étnicos que há outros países que têm. Depende muito. Há coisas mais e menos transversais, mas diria que dá para fazer uma análise de transversalidade de algumas coisas, mas é demasiado complexo para uma só resposta, diria. Eu questionei isso porque via-se muito e falava-se muito, por exemplo, na Europa, a tendência da extrema-direita. E daí eu ter colocado essa questão, se essa, por exemplo, era uma tendência que tu vias, ou se havia outro tipo que tu identificasses. Mas não sei se sim, se não, se queres acrescentar alguma coisa. Há a tendência do crescimento dos partidos verdes, isso é mais ou menos transversal no Ocidente. Há a tendência dos debates sobre questões culturais, isso é um bocadinho o que está a dar fogo à extrema-direita, mas também é uma esquerda
ou uma esquerda mais identitária. Sim, essas tendências diria que são as principais que nós vemos, e há uma tendência de polarização clara no Ocidente. Sim. Mas acho que é diferente o Ocidente de... Sim, mas o Ocidente é o que tem democracias liberais no geral. Sim. São as tendências gerais que eu diria que encontro. Tu falaste agora relativamente a Israel, e isso fez-me lembrar da Palestina, e comecei a lembrar-me de certos conflitos como o Iémen, agora a Ucrânia com a Rússia, etc. Para além das questões legislativas e por aí fora, que outros temas políticos têm suscitado muito a tua atenção nestes últimos tempos? Agora, obviamente, tenho estado muito atento à questão russa e ucraniana. De facto, o conflito do Iémen não tem tido muitos desenvolvimentos nos últimos tempos, tal como a política do Médio Oriente em geral tem andado algo parada. Não parada no sentido de não estar a acontecer nada, mas no sentido de não estar a acontecer nada de significativo para alterar o xadrez. Portanto, sim, tenho andado a prestar atenção à Rússia e à Ucrânia e à maneira como se vai desenvolver ou não este conflito. Hoje estamos num dia em que parece que pode ficar mais ou menos por aqui. Outros dias virão em que podem acontecer outras coisas. Vamos aguardar com alguma calma antes de fazer um juízo de valor. Boa. Então, antes de terminarmos, eu tinha só umas últimas duas questões para ti. Uma é título de curiosidade minha mesmo, porque nós aqui no À Mesa já falámos muito, ou especialmente ao início, de hábitos para melhorar a qualidade de vida, com vários outros benefícios, e um deles eram os banhos gelados. E eu ouvi dizer que tu eras um ávido utilizador, chamemos assim, dos banhos frios. Ainda mantens? Há 5 anos, 99% dos meus banhos, a não ser quando me obrigam ao contrário, são frios, sim. Mas existe alguma razão específica ou um conjunto de razões para tu teres decidido tomar banho de água fria consistentemente? Eu não bebo café e é uma boa maneira de me acordar de manhã. Sempre foi. E, portanto, é um bom substituto. Prático, boa. Então, olha, resta-me questionar-te se tu pudesses deixar apenas uma sugestão, uma recomendação, uma advertência, ou o que fosse, qualquer pessoa ou todas as pessoas que nos estão a ouvir, qual é que seria? Era esta que eu falei no início. Leiam coisas de pessoas com o que discordam. Leiam muitas coisas diferentes, de muitas origens diferentes. Não se achem acima, isto é importante também quando se parte por este caminho, não se achem acima de consensos académicos, ou seja, se virem que há muitos professores universitários a concordar com uma coisa, tenham muito cuidado em tomar como vossa a posição completamente contrária a isso. Portanto, com calma, com cuidado, porque a internet é um sítio com muita desinformação, mas tentem ir ao máximo de fontes diferentes dentro do que são fontes credíveis e sérias, como sejam jornais de referência. Há jornais de referência suficientes e de qualidade, por cima já vos dei o truque do outline, por aí, para evitar tirar a informação diretamente do Facebook ou de algumas fontes de desinformação. Boa. Olha, Joné, nós costumamos acabar sempre com uma sugestão vínica. Eu não sei se tu bebes vinho, se gostas, se é uma coisa. Existe alguma recomendação, algum copo, algum vinho em si que tu gostes e que tu achas que acompanha uma boa conversa à mesa? Eu ouvi que tu fazias isso e estive a pensar, porque normalmente a minha lógica de vinho é aquele que está aberto. Portanto, É bom, é uma boa lógica. Não sou muito esquisito nesse aspecto. Mas não sei, a outra lógica costuma ser, estava com muita dificuldade com isto, a outra lógica costuma ser aquele que está em promoção no Pingo Doce, é a lógica aqui de casa normalmente, quando tem assim 50, 75% de desconto no Pingo Doce.
Olha, recentemente experimentei um vinho que achei graça ao sabor. Não é assim uma coisa do outro mundo, para os snobs de vinho nem sequer gostam muito, mas recentemente experimentei um vinho que achei graça ao sabor, que é, que é um vinho, o vinho do Pico. Fui aos Açores e experimentei, que nunca tinha ido aos Açores com particular gosto por vinho tinto. Mas acho que chama-se Terras da Lava o que eu experimentei. Sei. E pronto, e olha, recomendo por ser um sabor diferente e estranho. É bem diferente, é bem diferente para quem não está habituado, aquilo é um murro, meu, é bem diferente, mas o Pico tem muito vinho interessante, eu gosto particularmente dos brancos deles, são muito minerais, mas olha, adorei que tu te deste ao trabalho de ficar a pensar sobre isso, muito obrigado por essa consideração e muito obrigado por teres aceito o meu convite, gostei muito de estar à conversa contigo. Obrigado, eu. Pessoal, então para nos despedirmos, vamos agora todos ver o Sporting. Não, eu pessoalmente não, porque nem sou do Sporting, mas poderia ver. Como sempre nos despedimos, um beijo e um queijo, acompanhado por um belo copo de Terras de Lava tinto. E fiquem bem, até à próxima. Tchau, tchau. Beijo.